Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para este momento de meditação sobre a liturgia da palavra no dia de hoje. O Senhor Jesus, como nos foi anunciado pelos anjos, ressuscitou, segundo havia predito. E hoje o Santo Evangelho, segundo São Lucas, nos apresenta um relato da reação dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles estavam tristes porque para eles tudo se tinha acabado. Parece que Jesus já não voltaria mais. Parece que Jesus já tinha morrido. Parece que tudo que eles tinham colocado em Jesus havia se perdido completamente. As esperanças, os sonhos, as vitórias, enfim. E São Lucas, no Evangelho de hoje, coloca na boca de Jesus a seguinte pergunta, dirigida aos discípulos de Emaús: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Entristecidos, pararam e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E Jesus, como quem não sabe nada de nada, perguntou: Que foi? Responderam-lhes eles: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, nós esperávamos que fosse ele o que viria a redimir Israel. Mas, contudo, isto já lá vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados porque foram ao sepulcro de madrugada e, não achando o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram uns anjos que afirmavam que ele vivia. Então, alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Esta cena retrata mais ou menos o semblante tristonho dos discípulos de Emaús, que muitas vezes também é o semblante do cristão que deixou de confiar, do cristão que pensa que a fidelidade do Senhor não é para sempre, quando na verdade nós aprendemos desde muito cedo que o Senhor é fiel e Ele não vai faltar com a sua promessa. E Jesus, no relato do Evangelho de hoje, explica a estes discípulos entristecidos e que já voltavam para a sua região que, na verdade, tudo isso tinha que acontecer. Era preciso que o Messias padecesse, era preciso que o Messias morresse na cruz. E era preciso que esse Messias, uma vez padecido, entregue como vítima de propiciação, ele depois ressuscitasse. E Jesus lhes explicou o sentido da Escritura. Esse sentido que muitas vezes também para nós passa despercebido. Muitas vezes nós não nos damos a devida conta de que realmente Jesus é o Messias esperado, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador. É aquele que veio para arrancar do coração do homem tudo aquilo que é treva e veio para instaurar o reino admirável de Deus. Então, quando o Senhor já fazia menção de ir-se embora, os discípulos disseram: Fica conosco, Senhor. E, ao partir do pão, eles reconheceram que se tratava de Jesus e ficaram maravilhados. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, diziam eles aos outros discípulos.
estavam completamente transformados por essa alegre notícia de que o Senhor vive, de que o Senhor está presente. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje o apelo da liturgia também é dirigido a ti e a mim, para que escutes mais a palavra de Deus, medites a Sagrada Escritura, que participes com mais afinco na Santa Eucaristia, porque são esses sinais que tornam presente Jesus Cristo no meio de nós. É a partir desses momentos e dessas circunstâncias que nós atualizamos a nossa comunhão com o Senhor. Então, hoje se nos apresenta para nós mais uma possibilidade de encontrarmos o Senhor, de pedirmos, tal como os discípulos de Emaú: fica conosco, porque já é tarde e o dia declinou. Fica conosco, Senhor, porque sem Tu tudo é escuridão e a nossa vida carece de sentido. Sem Ti andamos desorientados e perdidos. E contigo tudo tem sentido novo. Até a própria morte é uma realidade radicalmente diferente. Fica conosco, Senhor. Lembra-nos sempre as coisas essenciais da nossa existência. Ajuda-nos a ser fiéis e a saber escutar com atenção o conselho sábio das pessoas em quem Tu te fazes presente no nosso contínuo caminhar para Ti. Que não nos deixamos distrair ou extraviar por outras vozes, por outros profetas. Oxalá, Senhor Jesus, que a tua ressurreição nos ressuscite da vida antiga e nos capacite a empreendermos a vida nova. Que Nossa Senhora, a Mãe do ressuscitado, interceda por todos nós. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.